Paz do Senhor, meus amados irmãos. Mais uma noite eu estou aqui com vós para trazer uma pequena reflexão, principalmente ao meu coração e ao seu coração, que se encontra no livro de Gálatas, no seu capítulo 5, versículo 16, que diz assim: Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5:16. Desde quando o homem pecou, meus amados irmãos, lá no jardim, lá no paraíso, todos sabem a história, ficou quase impossível o homem receber alguma resposta boa de Deus no céu. Andar em espírito é você mudar de rota, mudar de caminho, mudar de direção, mudar dos caminhos tortuosos e procurar caminhar no caminho da verdade. Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. O que eu quero trazer para você nessa noite, nessa pequena reflexão, é sobre a nossa vida como evangélico ou como cristão. Porque ser evangélico, ser um cristão é completamente diferente de ser uma pessoa evangélica. Ser cristão é você andar como Cristo andou. Mas essa carne, ela precisa ser mortificada. O crente precisa se policiar para combater os desejos, as ambições carnais, aquilo que vai te afastar de Deus, aquilo que vai fazer você se afastar da presença de Deus. O apóstolo Paulo, ele lista uma série de pecados que fala sobre os desejos da carne: lascívia, prostituição, ciúme, porfia, emulações e muitos outros, idolatria. Jesus falou: bem-aventurado é o varão que não anda segundo os seus caminhos. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo os seus caminhos. A palavra do Senhor também fala que enganoso é o coração do homem mais do que todas as outras coisas. Andar em espírito é você submeter completamente à vontade do Pai. Jesus falou: aquele que quer vir após ele, negue a si mesmo, toma a sua cruz e segue. Quem está seguindo a uma pessoa é porque essa pessoa está sobre comando. Jesus, ele é o nosso comandante, ele está na frente. Se a gente estamos seguindo a Cristo, temos que caminhar nos passos dele. A Bíblia fala, meus amados irmãos, se os nossos olhos forem luz, todo o nosso corpo estará na luz. Mas se os nossos olhos forem trevas, tão densas serão essas trevas. Se teu olho te faz pecar, arranque e lance fora, pois é melhor entrar no reino de Deus com o olho só do que ter os dois e ir para o inferno. Se seu braço te faz pecar, se sua mão te faz pecar, arranque e lance fora, pois é melhor entrar no reino de Deus sem o braço do que ter os dois e ir para o inferno. A Bíblia fala também, meus amados irmãos, não podemos acender uma candeia e colocar debaixo de uma mesa, mas sim no seu próprio velador, para que todos vejam.
Jesus falou que a gente tem que ser sal, tem que ser luz deste mundo. Como que está a minha e a sua vida espiritual diante de Deus? Eu posso dizer para mim e para ti nessa noite que a batalha nossa é constante. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele fala: eu me gastarei e me deixarei me gastar por amor de vós. Vamos se gastar pelo reino, pelas almas, pagar o preço, se doar completamente as coisas espirituais, porque a palavra do Senhor fala: se a gente já foi salvo, olhai para as coisas do alto. Jesus falou, meus amados irmãos, assim como era nos dias de Noé, o povo comia, bebia, casava e dava-se em casamento, assim também será na vinda do Filho do Homem. Observe que Jesus não estava falando de pecados escabulosos, tenebrosos, horríveis. Não. Jesus, ele estava falando casamento, as pessoas se casavam e dava-se em casamento. Possuir uma família não é pecado, é uma dádiva de Deus. Alimentar o corpo físico não é pecado. Beber não é pecado, a gente precisa beber água, não é pecado. Comia, bebia, casava e dava-se casamento, plantava, colhia, vendia. Não é pecado. O apóstolo Paulo, ele fala: quem não trabalha, que também não coma. O que me chama a atenção nessa passagem que Jesus falou é o seguinte: tem muitos de nós que vivemos uma vida relaxadamente, eu vou dizer assim, relaxadamente, dentro de quatro paredes, bem vestido, bem pomposo, prega bem, louva bem, rodopia na igreja. Porém, mas as suas preocupações, muitas das vezes, não é o reino, não é almas. Muitas das vezes as nossas preocupações é ser bem sucedido nessa vida. É ter um bom casamento, é ter uma casa própria, é ter um carro, é plantar, colher e vender. E esquecemos do reino de Deus. Jogamos Deus para escanteio. Fica lá, Senhor. Quando eu precisar de ti, eu vou te buscar. A Bíblia fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto ele está perto. Qual é o seu alvo nesses últimos dias da igreja na face da terra? Não é pecado você casar, não é pecado você ter casa, não é pecado você ter carro. O que é pecado é quando você coloca essas coisas como primícias em nossas vidas. E deixamos Deus em segundo plano.